Olá, futuros acadêmicos. Eu sou o Fábio, sou professor de matemática do Instituto Luther King. Estou aqui para dar algumas dicas para vocês que vão realizar a prova do Enem. Espero que sejam úteis e que vocês utilizem no dia da prova. E consigam dessa forma, realizar as questões, matar alguns exercícios. Eu procurei, dentro das dicas, pegar assuntos do seu ensino fundamental. Como todos sabem, a maior parte dos exercícios da prova do Enem é retirada do seu ensino fundamental. Espero que vocês possam utilizar esses conceitos, esses exercícios que nós vamos estar aí desenvolvendo dentro dessa nossa aula. Vamos às dicas? Minha primeira dica é a respeito de razão. O que vem a ser razão para nós na matemática? Nós vamos ter como conceito aí para razão, a ideia de dois números A e B, certo? Ou seja, nós vamos montar aqui uma fração. Ou também podemos representar dessa outra forma, o conceito aí de razão. Sendo que, se estivermos trabalhando com fração, no nosso denominador nós não temos a presença do zero. A palavra razão vai vir do quê? Vai vir do latim, significa divisão. E esse é o conceito que nós temos que ter. Divisão. Falamos em razão, lembramos de divisão. Temos aqui um exercício, onde você vai ter que utilizar esse conceito e apareceu em uma prova do Enem. Conceito de divisão. Nós temos que ficar bem atentos, como é que nós vamos montar essa divisão. Por isso, a importância de você fazer uma ótima leitura. Ele diz para nós o seguinte, você tem um certo teatro e as poltronas vão ser divididas em setores, correto? Onde você tem cadeiras escuras que estão reservadas e cadeiras claras que não foram vendidas. Ele pergunta para nós, qual a razão? Então você já vai lembrar, razão. Qual o significado de razão? Razão significa divisão. Agora a montagem dessa razão que é extremamente importante. Ele quer que você monte uma razão entre a quantidade de cadeiras reservadas em relação ao total de cadeiras. Então você vai lá na figura e vai observar. Observar é logicamente fazer a contagem, correto? Quantas cadeiras nós temos? Então em cima, numerador, cadeiras reservadas, que são as cadeiras pretinhas. Vou lá e faço a contagem. Quantas cadeiras? 17. Então, no meu numerador, eu tenho que ter a presença do 17. Total de cadeiras. Vou lá e conto o total de cadeiras. Quantas cadeiras? 70. Portanto, a nossa razão, qual vai ser? 17 sobre 70. Tranquilo? Então, muito importante, gente, uma boa leitura do enunciado do exercício. Por quê? De repente, você se confunde, troca a ordem e vai lá e tem uma alternativa te esperando, correto? Então, muita atenção quando você for montar essa razão. Feito? Vamos para o próximo. Vocês vão encontrar, nós temos 3 tipos de razão que são extremamente importantes vocês terem na cabeça, correto? Quais são esses 3 tipos de razão? Escala, velocidade média e densidade demográfica. Então, é extremamente importante você lembrar dessas 3. Densidade demográfica e velocidade média já apareceram em provas do Enem. E escala, essa você tem que ter um carinho especial. Por quê? Desde 2009, sempre aparece escala nas provas do Enem. Então, preste bastante atenção quando aparecer escala no quê? Em transformação de unidades. Por quê? Muitas vezes você vai estar trabalhando com unidades de medida diferentes. Portanto, vai ter que lembrar como é que faz essa transformação, correto? Então vamos lá, vamos lembrar isso aí. Temos aqui as 3 principais unidades de medida dentro da matemática. Quais são elas? A primeira, unidades de medida de comprimento. Então nós temos metro, nós temos decímetro, centímetro, milímetro e assim por diante. Correto?
Embaixo, o que é que nós temos? Unidades de medida de área. Metros quadrados, decâmetros quadrados, hectômetros quadrados e assim por diante. E a última, unidades de volume. Metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos e assim por diante. Então, o que é que você vai observar sempre? Estou trabalhando com escala. Verifico as unidades de medida. São as mesmas? Ah, não, não são. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer essa transformação. Como vamos fazer? Você vai verificar sempre, tá? Da onde para onde você está indo. Ah, estou indo, por exemplo, de metro para decímetro. O que diz a regrinha para nós? Cada casinha que nós estivermos passando, temos que multiplicar por 10. Então, de metro para decímetro, multiplico por 10. De metro para centímetro, multiplico por 10, multiplico por 10. Ou apenas andamos com a vírgula, correto? Cada um desses degrauzinhos ou dessas casinhas significa que você vai andar uma casa com a vírgula, correto? Então, vai funcionar assim para comprimento, vai funcionar assim para área e vai funcionar assim para volume. Tranquilo? Temos aqui uma situação, 2014 esse Enem, tá? Aonde você vai ter que utilizar essa ideia. O que ele fala para nós? Ó? Nós temos a maior piscina do mundo, tá? E ela está localizada no Chile, tá? Cobrindo um terreno de 8 hectares de área. Sabe-se que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. E aí ele quer saber o seguinte, qual é o valor em metros quadrados dessa área coberta pelo terreno da piscina? Ou seja, o que é que nós vamos ter que fazer? Transformar de hectômetro quadrado para metro quadrado. Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, temos lá, ó, hectômetro quadrado. Depois temos decâmetro quadrado. E depois nós temos metro quadrado. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos sair de hectômetro quadrado e vamos para metro quadrado. Então, desci uma. Lembrem da escala que nós estamos trabalhando agora. Multiplico por 100. Desci outra. Multiplico por 100. Então, quando nós observarmos a transformação, o que é que ocorreu? O que é que ocorreu? Nós temos que transformar de hectômetro quadrado para metro quadrado. Nessa transformação, o que aconteceu? Esse nosso 8, tá? Vamos acrescentar quantos zeros? 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 4. Fiz a transformação e tenho a área coberta em metros quadrados. Correto? Então, extremamente importante, uma questão fácil. Porém, se você não lembrar dessa transformação de unidades, você não conhece ou não consegue desenvolvê-la. Feito? Continuando. Escala é onde nós queríamos chegar. Qual é o conceito de escala? Escala vai ser a dimensão do desenho sobre a dimensão real. Temos aqui alguns exemplos. Tá? Você vai trabalhar, por exemplo, com o professor de geografia, escala. Aonde? Em mapas. Ah, eu vou me formar em arquitetura. Tenho que saber escala? Tenho que saber escala. Por quê? Porque escala está presente em projetos arquitetônicos. Concluí uma maquete, fiz uma maquete, né? O que é que eu tenho nessa maquete? Tenho a presença da escala. Feito? Então, são alguns exemplos de onde nós utilizamos a escala. E agora os nossos exercícios que, como eu havia falado, aparecem sempre no Enem. Tá? Vamos colocar aí que quase todas as provas de 2009 até 2014, você tem pelo menos 2 exercícios relativos à escala. Então não se esqueça, o que vem ser escala é uma razão entre a medida do desenho sobre a medida real. Fiz uma boa leitura do exercício, tá? E observei o seguinte, que no final ele quer que eu monte a escala. Então vou montar a escala depois de fazer essa leitura. Ele falou para nós o seguinte, ó, que você tem um professor de educação física que fez um desenho do trajeto percorrido ali pelo maratonista utilizando um segmento de 60 centímetros. Então, 60 centímetros. O que vem a ser esses 60 centímetros para nós? Vai ser a medida do desenho. Qual vai ser a medida real? A medida real tem uma pegadinha aqui que você tem que prestar bastante atenção.
O maratonista original, ele fez o percurso em 42 quilômetros, certo? O outro maratonista correu 10 vezes mais, ou seja, 420 quilômetros. Tudo bem? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos montar a nossa escala. 60 centímetros. Tá? Essa é a medida do desenho. Medida real, 420 quilômetros. Como eu havia falado, o que é que aconteceu aqui? Nós temos unidades de medida diferentes, centímetros e quilômetros. Então, nós vamos utilizar novamente aquela transformação de unidades de medida para igualar essas unidades. Então, o que é que você faz? Pega 420 quilômetros e transforma para centímetros. Vai na tabelinha e você vai observar que esses 420 quilômetros equivalem ao quê? Os 420. Você vai andar 5 casas, ou seja, vai acrescentar 5 zeros. Correto? Próximo passo, vamos fazer a simplificação dessa nossa razão. Então, vou cancelar um zero, vou cancelar um zero. Vou dividir por 6, em cima e embaixo. E nós temos a nossa escala. Qual vai ser a nossa escala? Em cima, 1, 2 pontinhos, 7, acompanhado de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Essa é a nossa escala. Tá? Uma outra situação, né, essa mais recente, Enem 2014. Tá? Aqui nós temos duas situações, gente, que eu acho extremamente importante você sempre estar por dentro. Uma aparece geometria espacial. Você tem a presença de quem? Do paralelepípedo. Se você pegar o Enem 2014, são 3 exercícios de paralelepípedo. Tá? Então, extremamente importante. Qual formulazinha de todas aquelas que nós sabemos de paralelepípedo, eu tenho que saber? Qual é a principal? Volume. Sempre saber a formulazinha de volume. Como é que eu faço para calcular o volume de um paralelepípedo? Basta multiplicarmos as 3 dimensões. Tá, vamos desenhar aqui. Ó. Então, nós temos um paralelepípedo reto, retângulo. Então, está aqui o nosso paralelepípedo. Tá. Possui 3 dimensões, comprimento, largura e altura. O que ele falou para nós? Ele falou para nós o seguinte, esse aí vai ser o projeto de uma garagem, tá? Esse paralelepípedo. No projeto, no papel, ele está com dimensões 3 centímetros, 1 centímetro e 2 centímetros. Isso no projeto. Ele forneceu para você no enunciado a escala. Qual é a escala? 1 para 100. O que indica isso para nós? Que para cada 1 centímetro do desenho, na realidade você terá 100. E aí ele pergunta para você, qual é o volume real? Então ele quer que você utilize as medidas reais. O que nós vamos fazer? Primeiro, transformar. 3 centímetros utilizando a escala. Vai virar o quê? 300. Vou transformar 1 centímetro utilizando a escala. Vai virar 100. E os 2 centímetros, 200. Joia. Próximo passo, vamos calcular o volume. Como é que nós calculamos o volume de um paralelepípedo? Sempre multiplicando as 3 dimensões. Então, vou pegar 300 vezes 100 vezes 200. Então, tenho aí a multiplicação das 3 dimensões. Multiplicando, nós temos um volume de 6 milhões. Certo? Então, utilizei escala e me lembrei de
paralelepípedo reto retângulo. Outra situação, Enem 2014, como eu havia falado para vocês, tá? São 3 exercícios envolvendo paralelepípedo. Para essa situação, o que é que nós temos? Nós temos aí uma lata de tinta que tem o formato de um paralelepípedo retângulo. Tá? Forneceu para nós as dimensões e ele pergunta: será produzida uma nova lata com o mesmo formato e volume, de tal modo que as dimensões da sua base sejam 25% maiores que o da lata atual. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em quanto? Então, nosso primeiro passo, qual vai ser? Vamos calcular o volume da lata de tinta. Aí, logicamente, você já vai lembrar. Volume paralelepípedo, multiplico as 3 dimensões. Então, vamos multiplicar as 3 dimensões. 24, 24 e 40. Multipliquei as 3 dimensões, vou ter um volume de 23.040. Tudo bem. Próximo passo, o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular quanto vai ser a redução dessa altura. Tá. Com a redução da altura, eu vou ter uma nova lata. Uma nova lata onde as bases, certo? A minha base ali, ela não vai ter o quê? Dimensões 24 e 24. Por quê? Porque ele falou que você vai pegar essa base, certo? E você vai ter as suas medidas 25% maiores do que a lata atual. Então, o que é que você vai calcular? Você vai calcular quanto é 25% de 24. Então, aí você usa aquele seu conceito lá de porcentagem. 25% de 24. Quanto é 25% de 24? 6. Ou seja, qual vai ser a nova medida dessas duas dimensões? Então é 24, com acréscimo de 6, passa para 30. A altura agora, nós não sabemos. Então vamos calcular o novo volume. Qual vai ser o novo volume? 23.040. As bases têm dimensões 30 e 30 e o H nós queremos encontrar. Correto? Então nós teremos um H igual a 25,6. Então você observa, ó, era 40, tá? Foi para 25,6. Você teve uma redução de quanto? Você teve uma redução de 14,4. Esse 14,4, em relação ao 40 que era lá do início, corresponde a quantos por cento? Monta uma regrinha de 3, 40 é o seu 100% e 14,4 será o nosso x. Tá? Então teremos um x igual a 36%. Então trabalhamos aí paralelepípedo, né? Volume do paralelepípedo, um pouquinho de porcentagem para podermos encontrar o resultado aí do nosso exercício. Mas não se esqueçam, meninos, deem uma atenção especial dentro da geometria espacial a paralelepípedo. Paralelepípedo e cubo. Apareceu o que aqui? Regra de 3. Tá? Você tem aqui uma regra de 3. Outro assunto extremamente importante que você não pode, tá, ir para uma prova do Enem sem estar dominando isso aí. Tá? Então você tem aqui uma situação onde uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio, tá, que ela precisava dar para o seu filho. Na bula você tinha 5 gotas para cada 2 quilos. Então o que você já identifica? 5 gotas para cada 2 quilos. Uma relação entre duas grandezas. Tá? Número de gotas e a massa
do filho, né? 2 quilogramas. Então, se eu enxergo essa relação, eu posso utilizar o quê? A regra de 3, simples. Então, nós vamos montar aqui quais são as duas grandezas que nós estamos trabalhando. Você tem gotas e você tem quilogramas, tá? Então, são 5 gotas para 2 quilogramas. Aí ela está perguntando o seguinte, se eu tiver 30 gotas, quantos quilogramas? X. Montei a minha regra de 3. Tá? Então, no caso, estou trabalhando com que tipo de grandezas? Estou trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Por que diretamente proporcionais? Porque se uma aumenta, ou seja, 30 gotas, tá? A outra também vai aumentar. Você vai ter o quê? X quilogramas. Tranquilo? Como é que eu faço para desenvolver uma regrinha de 3 simples, sabendo que estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais? Multiplicando em cruz. Tá? Então, nós vamos ter o quê? 5 vezes x, 5x, igual 2 vezes 30, 60. Então, teremos um x igual a 12 quilogramas. Uma outra. Você tem uma torneira que não foi fechada corretamente, ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã, com frequência de uma gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota tem um volume de 0,2 ml. Qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçada nesse período em litros? Então, o que nós vamos ter? Ó? Vamos montar também, já identifiquei ali a presença de duas grandezas. É uma gota a cada 3 segundos. Gota, né, quantidade de gotas e o tempo. Então, vou colocar lá, gota, tá? E tempo. Então, nós temos, ó, uma gota a cada 3 segundos. Aí ele falou para nós, ó, da meia-noite às 6 horas da manhã. O que nós teremos? Nós teremos 6 horas. Porém, o tempo está em segundos. Então, o que é que nós vamos ter que lembrar? Nós vamos ter que lembrar o seguinte, ó, que em 1 hora nós temos 3.600 segundos. Correto? Então, vou fazer a transformação, né, de horas para segundos. Então, o que nós teremos? Em 6 horas, 21.600 segundos. E o nosso x aqui. Montei a regra de 3, vou multiplicar em cruz e nós teremos o quê? Nós teremos um x igual a 7.200 gotas. 7.200 gotas. Aí o volume de uma gota, 0,2 ml. Então vamos multiplicar. 0,2. Efetuando a multiplicação, o que nós vamos ter? 1.440, porém, ml. O que é que ele pediu? Ele pediu em litros. Então vamos transformar mililitro para litro. Mililitro para litro, o que acontece? Você tem ml, você tem cl, você tem dl e você tem o L. Para cada degrauzinho que você sobe, você divide por 10. Então, o que é que vai acontecer com a nossa vírgula? Ela vai andar algumas casas. No caso, 1, 2, 3 para a esquerda. 1, 2, 3, vírgula. Correto? Então, nós teremos 1,44 litros. Espero que as dicas, né, que eu passei para vocês possam ajudá-los. Tá? Espero que vocês façam uma boa prova e em algum outro momento eu possa estar dando outras dicas para que vocês utilizem dentro da prova do Enem. Muito obrigado.